Boa tarde, presidente. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, bem-vindos à Fundação FHC, nossa sala virtual aqui de bate-papos, para mais um evento Diálogos com o Presidente. Antes de iniciarmos a atividade, eu gostaria de apresentar o nosso banner, para que vocês conhecessem quem são as empresas que financiam o projeto e tornam a atividade possível, tá bem? Eu vou projetar aqui para vocês. Vamos lá, então. Meu papel aqui é chamar as pessoas para fazer as perguntas ao presidente. Pronto, presidente? Vamos lá. Eu chamo agora a Alana, que vai fazer a primeira pergunta. Então, senhor presidente, tendo em vista as últimas notícias sobre o aumento da taxa dos livros, o senhor acredita que esse aumento de imposto pode caracterizar uma ferramenta para o declínio da educação? Veja, eu acho que aumentar imposto de livro é pouco sensato, digamos assim. O governo sempre precisa de dinheiro. Fui presidente, fui ministro da Fazenda, eu sei como é isso. Mas é melhor tu cobrar o imposto dos ricos e não dos pobres. E o imposto de livro pega todo mundo, sobretudo os pobres. Então, eu acho que é uma coisa que acaba tendo efeito negativo sobre a capacidade dos alunos de comprar livros, portanto, de ler. Eu sou contra o aumento de imposto de livro. Sim. Agora, a segunda pergunta. Uma matéria da Veja diz: a péssima ideia do governo de taxar a venda de livros porque só ricos leem. Nessa matéria é comentado sobre a justificativa da Receita para o fim do incentivo. É alegado que as famílias com renda de até 2 salários mínimos só consomem livros didáticos. Porém, o fim dessa isenção pode aumentar em 20% o preço final do produto, o que quer queira, quer não, seria, de certo, um grande incentivo para que as pessoas... O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu acho que a primeira resposta que eu dei, qual foi? Foi a seguinte: o governo às vezes precisa de dinheiro. Como é que ele faz? Sim. Ele aumenta imposto. Agora, quanto possível, tem que aumentar os impostos de quem mais tem dinheiro e não de quem menos tem. E os impostos genéricos, arroz, feijão, por exemplo, é claro que rende, porque é muita gente que come, mas é um imposto injusto, porque pega nos mais pobres também, né? Então, eu acho que no caso de livro, se for possível evitar, é melhor evitar esse tipo de imposto. Nenhum governo vive sem imposto. Por que chama imposto? Porque você não dá gratuito porque deseja, é obrigado a dar o dinheiro. Todo governo precisa de ter a obrigatoriedade de parte da sociedade para pagar os seus custos, né? Entre os custos, incluir a educação gratuita para as escolas do governo, pelo menos. Então, tem que aumentar o imposto. Agora, há muita resistência no Brasil em você fazer o imposto sobre as grandes fortunas, por exemplo. Eu tentei fazer, quase me mataram. Na minha própria família, houve quem quisesse, achou horrível isso, e não da minha família direta, casado com meu filho, não sei o quê. E era gente banqueira, contra, o pessoal não quer. Mas o mais correto seria tomar, o governo precisa de dinheiro. É claro que a maioria, todo mundo tem que pagar imposto, é natural, já paga imposto predial, imposto urbano, tem muito imposto que você paga, mas educação, livro, eu acho que é um despautério, não tem razão para fazer isso. É melhor arranjar outros impostos, é a minha opinião. Que vale pouco, porque a maioria dos que são donos do poder são ricos. Os ricos não querem, acham melhor pagar imposto sobre livro, imposto sobre consumo, não imposto sobre a própria fortuna. O certo é pagar sobre as grandes fortunas. Entendi, obrigada. Obrigado, Alana. A próxima pessoa inscrita é o Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Boa tarde, Gustavo. Presidente. Gustavo, levanta a mão, dá um aqui. tchauzinho. Levanta a mão, Gustavo. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Bom, olha, pensando no ponto do distanciamento, né, que a gente está enfrentando agora, a gente vê que na rede pública de ensino está havendo uma grande evasão escolar em decorrência, é claro, da falta de acesso de uma parcela de educandos, né? E isso se agrava com a PEC que foi lançada em 2016, que congela os gastos públicos, inclusive o gasto da educação. O que o senhor acha que poderia ser feito para que isso não viesse a acontecer, né? Para os alunos não saírem, não evadirem a escola? Bom, para começar, por que evade da escola?
Em geral, evade, ou porque vai trabalhar, a família precisa, não são muitos casos, ou porque a escola é desinteressante. Você acredita que no futuro aquilo não vai te servir para quase nada. Bom, a melhor maneira de você manter aluno da escola, descontado esse que tem condições sociais negativas, é você tornar o curso mais interessante. Isso depende do aluno, mas depende mais do professor. Transformar aquilo numa atividade que você vê sentido, o quanto possível para a vida de cada um. Por isso que é fundamental a formação do professor. Eu dou aula desde que tinha 17 anos, sempre gostei da aula. E não, porque, necessitando ou não, eu dei aula a vida inteira, mesmo quando eu não precisava. Bem, por quê? Porque eu acho agradável dar aula. Se o professor não gosta, o professor vai lá só para ganhar o dinheiro no fim do mês, que é respeitável, mas não é suficiente. É preciso que o professor tenha, desperte algum interesse no aluno. E, às vezes, a matéria é árida. Você tem que despertar o interesse a despeito da matéria ser árida. Eu acho que a responsabilidade da evasão é muito mais da escola e do professor do que do aluno. Embora, às vezes, haja alunos que não aguentem, não tenham disciplina, ou precisam de dinheiro, vai trabalhar em vez de ficar na escola. É mal, porque acaba tendo depois, no futuro, mais limitações. Mas eu acho que é isso. Entendi. Próximo. Obrigado, presidente. A próxima pergunta vem de Karina. Quem é? Olá, boa Karina. tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Dá um tchauzinho, Karina. Oi. Então, a minha pergunta que eu gostaria de fazer é: qual alternativa o senhor acha que seria a solução para o Brasil sair desse isolamento político e voltar a ter uma boa relação com os outros países? Relação essa que já esteve presente na nossa nação anos atrás. Seria muito pretensioso eu saber dizer o que tem que ser feito e tal. É difícil. Né? Agora, o Brasil perdeu relevância em geral no mundo. Por que perdeu relevância? Por acaso a nossa economia deu para trás? O nosso povo deu para trás? A nossa música deu para trás? Não. Perdeu relevância porque os atores políticos não são capazes de desempenhar adequadamente no mundo, no global. É muito importante que quem seja presidente da República que entenda que ele representa um povo, um país. E ele tem que ter também abertura para poder falar e entender os outros. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que é assim. Durante o seu mandato, houve o vírus HIV, causador da AIDS. E com José Serra no Ministério da Saúde na época, o Brasil foi referência na prevenção da AIDS. Na sua opinião, como o Brasil sai desse buraco que entrou? Quero dizer, há uns anos atrás, o Brasil era referência mundial no que se diz respeito à vacinação e outros tópicos referentes à saúde. Como o senhor acredita que podemos voltar a ser essa referência? Veja, o que aconteceu quando houve a HIV, aquela crise toda? O ministro da Saúde chamava José Serra. Bom, ele foi lá várias vezes a conferências mundiais de saúde e disse o que estava acontecendo. Pedimos ajuda, dissemos com clareza as coisas. E nos preparamos para poder atacar o HIV. Isso implicava em vacinação. O Brasil tem um sistema de vacinas bastante evoluído. Eu fico até surpreso de ver preocupações atuais com relação a essa crise que nós estamos da pandemia, porque o nosso sistema de saúde é dos melhores do mundo. Todo mundo se vacina, tem acesso, etc, etc. O que está faltando, a meu ver, é, de novo, inspiração. Quer dizer, a pessoa tem que ter... O presidente, o ministro, tem a função, não é só técnica, é também política, de falar com o país, dar explicações. Quando você tem explicação, você aceita ou não, mas é melhor que percebe que está havendo algum movimento. Aqui parece que a imprensa tem sempre uma visão crítica, é natural, em todos os governos é assim, mas não existe o contrapeso, o fogo que venha da palavra do ministro. Nós já mudamos 3 ministros de saúde durante a pandemia. Como é possível? Você tem que ter uma certa regularidade, o povo tem que confiar que fazendo isso vai ter um resultado positivo. Está faltando mais confiança do que equipamento, provavelmente dito, embora essa pandemia seja dramática, porque ela levou muita gente aos hospitais e ela precisa de oxigênio, requer oxigênio. Você viu que em Manaus morreram por falta de oxigênio. É uma coisa trágica, né? Quer dizer, você tem que ter máquinas também, eu sei disso. Portanto, eu não estou querendo ser leviano, dizer, bom,
é só falta a condução política do governo, não é isso. Eu sei que a situação é difícil, mas fica mais fácil quando as pessoas confiam que os passos estão sendo dados na direção correta. Mesmo que eles estejam sendo dados, quando não se sabe, a gente fica na dúvida. E é ruim, né? Essa altura da vida, eu, pelo menos, estou aqui chateado, não posso já sair de casa, não posso viajar, não posso não sei o quê. E vocês devem estar na mesma situação. Então, o que nós estamos falando? Falando por intermédio ainda bem que dispomos desses instrumentos Zoom. Mas o Zoom, por exemplo, aqui em casa sumiu o Zoom. Então, tem que pagar pelo telefone. É chato, né? Mas o problema é que nós sabemos, quebrou o Zoom, tem um telefone, tem uma defesa. Você fala, mantém o programa. Na saúde, será que é a mesma coisa? Quem vai para o hospital sabe que vai ter atendimento? Talvez não. É difícil. Então, isso agrava o quadro. E a próxima pergunta será de Bruno. Onde está Presidente, presidente, boa tarde. Boa tarde. Presidente, recentemente, né, coisa de dias atrás, foi dada a notícia de que o governo federal vai reduzir, né, salários, carga horária de trabalho, né? O senhor esteve, obviamente, envolvido no poder. Por que não o Congresso dá o exemplo, né, de reduzir os seus próprios salários e o próprio inchaço, né, que se encontra no Congresso e nos três poderes, né? Como é que o senhor vê essa situação? Bom, eu acho que você esperar do Congresso que o Congresso faça um ato espontâneo de solidariedade é esperar muito do Congresso. Os congressistas têm a principal preocupação de se reeleger, precisa de recursos para isso. Ganham bastante, né? Em comparação com a média brasileira, é muito, muito elevado. Mas, sem dúvida alguma, nascido no momento que nós estamos vivendo, eu não digo que seja só o Congresso, mas seria necessário fazer um apelo a mais pessoas para que pudessem cooperar. Tem havido cooperação espontânea, pelo menos o que se vê nos jornais, na televisão, gente organizando grupo para dar comida, não sei o quê. Mas eu acho que, a essa altura, o governo devia tocar um imposto especial nos ricos. Isso, mesmo que caísse sobre mim um pedaço desse imposto, não me incomodaria. Eu acho que é uma demonstração prática de solidariedade. O Congresso não vai fazer isso, porque o Congresso tem tantos mecanismos de discussão, posterga a decisão. Isso tem que vir do Executivo, né? Depois o Congresso decide. Acaba concordando. Quando o governo toma uma decisão, é muito difícil o Congresso recusar a decisão do presidente. Então, eu acho que a responsabilidade é maior do Executivo do que do Legislativo. Não quero isentar de responsabilidade. Eu acho que também o Legislativo deveria dar um sinal de solidariedade, né? Não dá nenhum, não se vê nada, né? O que deixa o povo se sentindo um tanto abandonado. Eu me referi um pouco antes. A gravidade da situação não está nela só, está no modo como ela é encarada. E a gente aqui tem a sensação de que, claro, os jornais publicam, a rádio transmite, a televisão mostra, mas não se vê as autoridades com o desempenho que gostariam de ver. Ok, muito obrigado. Presidente. A próxima pergunta é de Nádia. Boa tarde, senhor presidente. Eu sou a Nádia, professora de arte. Tudo bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta num panorama geral, né? Que o senhor já disse ser bastante gostar do Antônio Gramsci, né? Gramsci, não sei falar direito o sobrenome. Sobre a cultura, né? Ele acreditava que a cultura tinha que ser, né, a função da escola dar a cultura à elite, né? No cenário atual brasileiro, você acha que como que fica a função da escola diante ao acesso da cultura, né? Veja, você disse que a cultura é da elite. A cultura é do povo, não é da elite, é de todo mundo, né? E quando o governo não presta atenção a isso, aí vira a cultura da elite mesmo. A elite se vira. Não precisa de ter governo para isso, ela se faz, né? Ela tem meios, vai para o exterior, tem modo de pagar, tem quadros em casa, essa coisa toda. A questão é como é que o governo tem que olhar a cultura como um modo de viver da população. E cultura não é só o que é sofisticado, às vezes não é sofisticado. A primeira nota, você se vê em termos culturais, é a língua. A língua é de todos nós, é comum. Então,
É preciso falar direito, ler direito, escrever direito, educação. Né? Eu acho que é muito mais na base da sociedade do que na elite. Na base da sociedade brasileira, tal como ela é, com a pobreza que ainda existe, que é grande, com a desigualdade de renda, como é que você pode querer que uma pessoa que não tem nem trabalho, nem casa, muitas vezes, para morar, ou que mora muito mal, possa acrescentar algo à cultura? Não vai. A cultura requer um pouco de acolhimento, seja uma situação em que as pessoas se sintam mais à vontade para poder, além de tudo, ler um livro. Como é que vai ler um livro? À noite, aonde? Não tem luz, a luz é fraca, não tem como fazer. Enfim, eu acho que a questão é mais geral do que só para a elite, é para o povo. E o nosso povo melhorou, eu sei, o número de analfabetos. Quando eu nasci em 1931, há quase 90 anos. Bom, naquela época, o povo era pior que hoje, ou melhor, havia mais pobres em proporção do que hoje, muitos mais. Todo mundo era pobre, quase todo mundo, né? A diferença era maior. Eu não acho que tenha aumentado em termos proporcionais, mas ainda assim, o peso da população que não tem nem acesso à escola é grande. Mesmo que tenha acesso à escola, não aprende nada de mais significativo, é grande. E os pais que são analfabetos são muito numerosos também. Como é que você pode exigir que esse pessoal produza cultura? Ele vai produzir vida. Vida é cultura, de certa maneira, mas você precisa de uma cultura, uma vida mais sofisticada. Então, eu acho que é essa a questão. Nós vamos alcançar níveis razoáveis de cultura quando, ao mesmo tempo, nós tivermos uma distribuição de renda mais equitativa. Eu vivi na Europa, eu vivi nos Estados Unidos, eu conheço a África, conheço a Ásia. Bem, alguns países da África são ainda bastante pobres. Na América Latina, eram bastante pobres. Bom, nos Estados Unidos, a primeira vez que eu vivi nos Estados Unidos, há mais de 50 anos mais ou menos, nos Estados Unidos também havia uma pobreza muito grande. Você ia para o Harlem, em Nova York. É chocante a diferença que existe entre o centro de Nova York e a periferia de Nova York. Né? Enfim, mas foi diminuindo essa diferença. Né? Não é uma maravilha, mas, de qualquer maneira, todos têm acesso aos meios de vida. Isso é tão importante quando você tem capacidade de absorver um bom livro. Né? Você não consegue absorver um bom livro se você não tiver acesso aos meios de vida, que começa com a escola. Tem que ter acesso à escola. Perfeito. A próxima pergunta será feita por Camille. Boa tarde, presidente. Boa tarde. A minha São pergunta... duas perguntas? Então, é que a gente somos irmãs, então estamos no mesmo local. Gêmeas, a coisa bem dupla, né? A pergunta. Sim. Tá bom, vamos lá. Bom, o quão importante a sua formação em sociologia foi importante para o seu mandato? Para mim, o que era a formação em sociologia? Eu estudei no Brasil e estudei no exterior. Bom, era conhecer a sociedade, basicamente. E eu tive a sorte de que, na Universidade de São Paulo, na USP, os professores da minha época, e ainda hoje deve ser assim, tinham muita paixão pela pesquisa. Não era só você ler livro, era você ver a realidade. Né? Eu não vou esquecer nunca, eu fiz muita pesquisa sobre negros. Negros, em geral, são os mais pobres do Brasil. Então, você vai para as zonas em que os negros viviam mal. Aqui no centro de São Paulo, onde hoje passa um viaduto, é bonito e tal, ali era chamado-se buraco quente. Né? Bom, eu fiz pesquisa lá. Eu tive uma formação que me levou a ver a realidade. A realidade não é só ler que você compreende como ela funciona, tem que ver, tem que sentir a realidade. Os nossos professores, os meus professores, pelo menos, eram pesquisadores também, e queriam saber como é que são as coisas. E eu, da vida inteira, guardei isso comigo. Quando eu morei, por uma vez eu estava na Polônia, não morava lá não, mas fui à Polônia. E eu tinha um amigo polonês e tal, e eu era presidente da Associação Internacional de Sociologia, a reunião era lá, no Palácio Poniatowski. Bom, quem vai a palácio conhece uma parte da realidade, mas não conhece o povo. E eu fui à casa de um amigo meu lá, para ver. Bom, eu fiquei com medo quando saí. Fiquei com medo porque tinha que pegar ônibus, era muito arborizado, era de noite. Bobagem minha, na Polônia não tinha esse problema. Eles tinham medo quando tinham da polícia política, mas não do ladrão. Nós, no Brasil, guardávamos a sensação do assalto, alguém que pode te assaltar. Então, você tem que entender a realidade. A formação em sociologia implica em levar a pessoa a tratar de
sentir a realidade, não só entender pela cabeça, mas sentir como é que as coisas são e ser capaz de atuar depois. Aí vai mais para a política que para a sociologia, mas pelo menos na aula pode explicar como é que é a realidade, né? Eu acho que isso me marcou muito, e eu tive uma boa formação nesse sentido, tanto aqui quanto na França, estudei na França, e também sempre a paixão pela pesquisa, paixão pela realidade. A próxima pergunta é de Ana Laís. Ana Laís? Um tchauzinho. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Boa tarde. O que o senhor acha que o governo poderia fazer para deixar a escola mais interessante à visão dos alunos? Bom, o governo faz o que pode, não precisa ter mais continuidade no que faz, né? A gente pensa muitas vezes no Brasil que basta o governo fazer que as coisas avançam. Não é bem assim. É preciso que as pessoas também avancem, queiram, né? Isso é fundamental. A família, não existe não deve existir uma separação entre família, escola e aluno e professor. Isso é um todo, é um contínuo. É claro que quando a gente fala de pobreza no Brasil, está se falando também disso. Quer dizer, a diferença é tanta que você às vezes tem um professor que é bom, mas o aluno não é capaz de aprender. E quando chega em casa, o pai não sabe também. Eu acho que é muito mais você tem que, ao mesmo tempo, melhorar a educação no sentido da escola, mas tem que melhorar o meio ambiente geral, para que as pessoas se sintam mais à vontade e entendam que aquilo é um meio importante para você viver. Comecei falando aqui sobre isso. Ou seja, o que é uma boa escola? É a escola na qual o aluno aprende meios de vida. Não é só leitura, só coisa cultural. Ele transforma tudo aquilo numa coisa para o seu proveito, né? E isso muitas vezes falta no Brasil. Acho que esse é reflexo da pobreza bem relativa do nosso país. Tá certo. Pessoal, eu vou mudar um pouquinho aqui a ordem das perguntas, porque elas foram feitas no chat por ordem alfabética, a ordem de chegada. Mas algumas pessoas pediram uma segunda pergunta e tem pessoas depois que não perguntaram ainda. Então, eu vou passar na frente quem não perguntou e depois a gente faz uma segunda rodada, tá bem? Então, a próxima pessoa a perguntar é a Nicole. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. A minha pergunta é o seguinte: todos sabemos que o Brasil e principalmente o mundo e principalmente o Brasil está passando por uma situação muito crítica, caótica na educação, na saúde, principalmente na economia. Então, como estamos nos aproximando de mais um ano eleitoral, eu gostaria de saber o que você acha e o que você deseja para o futuro do Brasil, em relação à pandemia, em relação à educação, onde os índices das provas de diagnósticos estão caindo muito por conta do EAD. Então, eu gostaria de saber como que você acha que vai ser o futuro do Brasil a partir do novo governo que vai ser eleito ano que vem. Bom, para começar, é o seguinte: o futuro do Brasil depende do governo, mas não só, depende de nós também. Você tem cabelo bonito, avermelhado, isso é bonito. Bom, mas aí depende de todos nós, né? É preciso que haja uma motivação. O governo que deve fazer, a meu ver, é mais motivar o país, né? Porque nós estamos com medo de perder a motivação por causa da pandemia, porque estamos todos em casa, porque a gente não vê o estímulo da economia avançar, essa coisa toda. Então, vamos precisar de um governo, a meu ver, que reponha a confiança do país nele próprio. Nós somos um país, eu me lembro no tempo do Juscelino Kubitschek, vocês já ouviram falar, foi presidente. Bom, ele inventou que iam crescer 50 anos em 5. Era uma coisa que parecia insensata, mas ele jogou-se naquilo. Fez Brasília. Brasília era uma insensatez. O Rio servia de capital, ele fez uma outra capital. Mas ele motivou o Brasil. As pessoas acreditaram, passaram a acreditar que nós íamos avançar. E nós nos acostumamos a avançar todo ano. 3%, 4% ao ano é a média do crescimento brasileiro. De repente, para. Não parou o Brasil, parou o mundo. Deu uma parada. A economia que nós vivemos, que é capitalista, é cíclica. Então, há momentos em que ela diminui a atividade. E é o momento que tem que ter mais governo. Nós estamos num desses momentos. Você vê que agora existem críticas ao governo, porque o governo está subsidiando os que necessitam. Então, vai fazer o quê? Vai deixar que morram?
tem que subsidiar mesmo. Vai aumentar a dívida, eu sei disso, todo mundo sabe disso, né? Mas é circunstancial. Você acreditar que você vai poder pagar, você vai poder ter investimento, e você vai manter a confiança do país, a economia recupera e você consegue atender essas questões. Agora, aí tem, como nós vivemos uma democracia, há um momento que é decisivo, é quando você elege alguém. As pessoas escolhem. Às vezes, o presidente que está aí foi escolhido pela maioria, né? Eu, por acaso, não votei nele, mas ele foi escolhido pela maioria. Fazer o quê? Ou você aceita o jogo da maioria, democracia, ou você vai ter quem tem mais força. Quem tem mais força são os militares. Nós já provamos militares no poder. Também não deu certo, ou melhor, alguns deram, outros não deram, né? É muito ao acaso. Agora, aqui, não, a responsabilidade é do povo. O povo votou. Então, está pagando, se o presidente vai mal, a responsabilidade de quem fez a maioria para ele. A vantagem da democracia é a cada X tempo, no nosso caso, a cada 4 anos, você pode mudar. Você tem a chance de mudar. Para mudar, é preciso que as pessoas se exponham, de dizer o que vão fazer. Os nossos políticos se expõem pouco, dizem pouco o que vão fazer. E as pessoas se encantam, às vezes, erradamente. Depois se arrependem. Mas é melhor manter a regra do jogo funcionando e tem uma chance para nós escolhermos melhor. O que é escolher melhor? É ver quem é mais capaz de realizar, de fazer. Fazer em benefício de quem? Da maioria. Porque em benefício próprio é o que se critica, né? Tem que se fazer em benefício da maioria. Agora, isso se a maioria não for exigente, as pessoas vão se acomodando à situação. E aí, a nossa população precisa ser mais exigente, não menos exigente. Querer mais, forçar mais. Não estou querendo jogar culpa no povo, não é isso. A culpa, se é que é culpa, as instituições são já deformadas há muito tempo. Mas a recuperação das instituições depende da nossa ação direta e da nossa capacidade de, ao votar, exigir. Exigir o quê? Eficiência, que a pessoa, pelo menos, entregue resultados. Eu citei Juscelino, porque podia citar outro. Ele entregou resultados. Na ocasião, parecia que era loucura dele, mas deu certo. Fez Brasília, fez a indústria automobilística, não sei o quê. E vários fizeram muita coisa, né? Não é o presidente quem faz, é o povo quem faz. Mas o presidente conduz o povo e estimula o povo. Nós estamos precisando que o povo entenda que, se votar de novo da mesma maneira, vai ter o mesmo resultado. Se não está feliz com o resultado, o problema é culpa, se é possível dizer culpa, a responsabilidade é de quem votou. Perfeito. Próxima pergunta é de Rosana. Cadê a Rosana? Rosana. Estou aqui, tudo bem? Boa tarde. Presidente, em relação ao seu governo, o que o senhor acha que foi mais importante, além do Plano Real? Olha, eu acho que o Plano Real foi condição necessária, mas não é suficiente. O Plano Real te dá meios para você fazer. Eu tenho bastante satisfação. Primeiro, o número de pessoas inscritas das escolas aumentou muito. Segundo, fizemos a reforma agrária, que é uma coisa importante no Brasil. Eu sempre dei mais importância às áreas sociais do que às áreas econômicas. É claro que a área econômica é fundamental, você tem que botar em ordem para poder ter. Mas a minha atenção não estava só na economia, muito mais na área social, melhorar a condição de vida do povo. Bom, alguma coisa fizemos, nem sempre se faz o que se deseja, e nem sempre se deseja o que é o melhor. Muitas vezes não tem conselho para desejar o que é melhor, né? Eu não quero me eximir de responsabilidades também. Também tenho meus erros possíveis, né, nesse processo todo. Mas, de alguma maneira, no que diz respeito à educação, houve uma ampliação bastante grande da educação no Brasil. Já vinha de antes, mas eu ampliei o que era possível na educação. E no que diz respeito à reforma agrária, praticamente saiu do zero. E nós fizemos, temos acesso à terra, é uma coisa importante, é meio de vida, né? Enfim, é isso que eu acho. A próxima pergunta, Eliane. Boa tarde, presidente. Bom, presidente, quando foi aprovado a LPI, que autorizava o uso do remédio genérico, houve uma grande centralização em relação às indústrias farmacêuticas. O senhor acredita que foi isso que impulsionou o seu segundo mandato? Eu não sei se foi isso que impulsionou, mas foi importante para o povo brasileiro. A quebra de patente, por exemplo. Porque a patente é uma coisa necessária, tem que haver, senão não há estímulo para a produção,
Mas tem situações que precisa quebrar a patente. O ministro da Saúde, no tempo era o José Serra, ele quebrou patentes. Para quê? Para forçar a produção de alguns remédios aqui. Eu não quero insinuar nada no presente, mas eu acho que na questão de uma pandemia está mais que justificado ser mais longe do que as leis permitem. Tem que obrigar as pessoas a produzirem aqui também. Eu acho que isso precisa ter coragem, decisão, competência. Ninguém faz nada certo se não souber. Tem que ter competência. Não basta ter competência, precisa ter capacidade de decidir. E tem que ter coragem para implementar. Né? Eu acho que isso caracteriza um governo bom, é um governo que você tem competência, decisão e coragem. E disso vai ser sempre assim. Né? E, na hora da questão de saúde, é fundamental. Você tem que ver o que é necessário e faz. Os outros vão gritar, vão reclamar e tal, mas acaba assim. Bem, próxima pergunta de Samuel. Sou eu. Samuel. Então, presidente, o que o senhor proporia, planejaria ou faria na atual conjuntura para conter o avanço constante da pandemia? Bom, eu não sou médico. Para começar, você tem que chamar os sanitaristas. Os médicos são os que entendem, né? Mas eu acho que o mais importante, o papel que tem o presidente nessa hora é dizer a verdade ao povo. Né? E assumir a responsabilidade. É o que eu acho. Eu não sou médico, não vou dar receitas, eu não sei. Né? Se é isso, fazer vacinar, ficar isolado, você tem que seguir o conselho daqueles que sabem. Mas você tem que expressar o país, tem que mostrar que tem comando e que você vai chegar a um porto seguro. Essa é a função do presidente, não é de substituir o conhecimento técnico, porque ninguém tem conhecimento técnico de tudo. Eu posso saber alguma coisa do social, mas eu não sei da medicina, não sei da engenharia. Eu tenho que ter capacidade de ouvir os que são competentes. Né? Isso aí, depois, transmitir ao país. A função do presidente é de locutor de rádio. Ou ele explica ao país, ou ele não faz nada. E fica inútil. Se ele não faz com que aquela chama acenda, aquela confiança, não serve como presidente. Bem, agora eu vou chamar as pessoas que vão perguntar pela segunda vez, tá bem? Então, quem está inscrito agora é a Karina. A minha próxima pergunta é: como o senhor vê a relação do ministro da Economia com o mercado chinês, tendo em vista que o mesmo ataca frequentemente o governo chinês, acusando eles de terem criado o vírus da Covid-19? Bom, eu não acredito nisso, que eles criaram o vírus da Covid-19. E eu acho que a China hoje é um país importante e o Brasil tem que ter relações. Aliás, tem relações com a China, mas eu acho um erro os governantes, os membros do ministério, estarem dizendo que a China fez o Covid-19. Isso pode levar a China a ficar com um preconceito contra o Brasil. E nós precisamos dos insumos, dos produtos farmacêuticos que vêm da China. Eu não tenho essa visão conspiratória de que o mundo tem gente que está o tempo todo tratando de fazer o mal. Não, não é assim. Cada um define aquilo que é bom para si, eventualmente serve para os outros países. A China, na verdade, para nós é fundamental, porque nós exportamos para quem? Para a China, para os Estados Unidos, para a América Latina, nessa ordem. Né? Então, você vai brigar com a China? Eu acho que é insensato. Outra coisa, você defender que existe o regime chinês. Esse é outro problema. Mas eu acho que não deve interferir nas relações comerciais dos países. Pessoal, só um lembrete. Se alguém que não perguntou se inscrever agora no chat, eu passo na frente de quem vai perguntar pela segunda vez, ok? Que assim todo mundo tem a oportunidade de perguntar. Então, quem se inscrever agora e não perguntou ainda, eu passo na frente. Enquanto isso acontece, eu chamo a Rafaela. Rafaela se inscreveu 2 vezes, se puder fazer as 2 perguntas em uma, ou se for uma pergunta só. Vamos lá? Sim, por gentileza, eu achei que eu tinha mandado sem querer, aí eu acabei mandando 2 vezes. Mas obrigada por poder perguntar. E a minha pergunta é a seguinte: passando por esse momento de distanciamento, a desigualdade social ficou ainda mais ressaltada. E tendo em vista que o Brasil é um dos países que mais gasta com o Congresso,
Como o senhor acha que poderia ser melhor dividido esses gastos? Será que com um bom planejamento conseguimos ter acesso? Certamente, o mundo moderno, quanto mais planejamento, melhor. Esse planejamento pode ser um grande planejamento estatal ou pode ser algo múltiplo, de vários setores da sociedade, como nos Estados Unidos. Não pense que nos Estados Unidos não se planeja. Hoje em dia, todo mundo planeja. Né? Então, eu acho que você ter melhor planejamento é uma coisa positiva. Falta no Brasil, existe aqui órgãos que fazem planejamento. Agora, falta crença no planejamento. Né? As pessoas acreditam no que eles chamam de mercado. Ora, o mercado é um modo onde você vende, compra, produz, não sei o que, tudo bem. Tem uma certa mobilidade, variado e tal. Mas se o mercado se não tem um caminho dado, e quem dá esse caminho no fundo é o governo, né? O mercado também fica em ciclo, não avança. Precisa ter alguém que politicamente veja qual é a agenda, o que eu preciso fazer nesse momento. E você pode estar de acordo ou contra, mas tem que ter agenda. Nós, em geral, temos governos que não têm agenda, que vão improvisando. Isso é ruim. Nós temos que ter uma agenda, tem que ter uma continuidade naqueles objetivos centrais do Brasil. Se nós não tivéssemos completamente continuidade, nós não teríamos chegado onde chegamos. O Brasil era um país pobre, atrasado. Já não é pobre, mas não é tão atrasado. Já tem setores que estão avançando e tal. Então, eu não tenho uma visão pessimista da capacidade que nós temos, como país temos de avançar. Mas é claro que é preciso que haja uma agenda mais explícita. Eu não sou favorável a que seja uma agenda só, central. Acho que é preciso que haja espaço para muitas agendas, mas os que governam têm que dizer, primeiro tem que ser eleito porque tem um programa. O que eu vou fazer lá? Né? É fundamental. O que vai fazer lá depende do momento, não é constante, depende. Em certas situações é necessário, por exemplo, no meu caso, era necessário controlar a inflação, porque a inflação estava comendo o salário de todo mundo. Mas você se conforma só com isso? Não. Você tem que fazer educação, tem que fazer saúde, tem que fazer transporte, estradas, não sei o quê, indústria, tem que ter emprego. Enfim, nunca é uma agendação tão uniforme. Prefeito, a Alana é a próxima. Opa, presidente. Eu não estou te vendo só. Aqui. Mas aqui na minha telinha não aparece, não foi mal, eu estou te ouvindo. Tá. Então, presidente, Max Weber, o que ele influenciou em sua vida política ou acadêmica? Bom, vamos lá. Primeiro, meu pai foi deputado, meu pai era general, meu avô era marechal. Então, a coisa de política, para mim, vem de casa. A influência vem, basicamente, a vida inteira. Eu vi gente que participava nas decisões. Alguns de revolução, de contra-revolução, enfim, os vai e vem. Mas eu não fui para a vida política, fui para a vida acadêmica. Bom, e eu, na verdade, quando estava na universidade, eu me dedicava à produção de livros, de teses, de pesquisa e tal, e não à vida política. Eu fui à Câmara, quando meu pai era deputado, uma vez só, nunca mais voltei. Eu não estava vinculado ao interesse político partidário, mas eu estava vinculado a entender melhor a situação do país. Bom, e isso me ajudou bastante, porque eu estudei fora do Brasil, estudei na Europa, na França, na Inglaterra, pelo mundo afora, e aprendi também como as coisas eram feitas por lá, nos Estados Unidos, e a comparar. Você, na vida intelectual, você não tem capacidade de ver e de comparar, você avança pouco. Você tem que, o tempo todo, estar tentando ver, comparando, classificando, mesmo que não tenha consciência de que está fazendo isso. Eu fui para a vida política por circunstância, não foi por eu tivesse desejado. Eu era contra o regime ditatorial que havia no Brasil. Eu lutava contra isso, e como eu já disse aqui que eu tinha um pai que era militar, meu avô também, era mais ou menos, se presumia de que não aconteceria nada comigo em função disso. E presunção equivocada, podia ter acontecido. Eu fui parar fui preso mais de uma vez, fui para o exílio, etc. Bom, mas eu não tinha o objetivo de ser senador, ou ser presidente, ou ser ministro. Essas coisas foram acontecendo com a vida. Meu objetivo era de fazer
como até hoje. O que eu faço? Eu fico lendo, escrevendo, dando opiniões, mantendo um ambiente de inquietação intelectual. Não é o caso comum dos políticos. Os políticos, em geral, têm mais a vocação para o poder. Eu vou dizer a você, no meu caso, eu sou dividido entre o poder e o saber. Eu não sei qual é a minha escolha definitiva, não. Fico na dúvida. Vamos lá, temos uma pergunta agora de Bruno. Presidente, boa tarde. Presidente, no livro do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, ele retrata muito bem a construção social do Brasil, né? E o senhor está falando sobre a construção, né? Eu queria saber do senhor como é que o senhor vê na verdade, a impressão que eu tenho também, não sei se o senhor tem a mesma. Como é que o senhor vê essa relação de poder e a elite que ela se apropriou do Estado brasileiro, né? O senhor diz muitas vezes em que a própria sociedade ela tem que participar, porém, muitas vezes, essa própria elite, né, quando eu digo elite alta, né, grandes banqueiros, ela se apropria do Estado e não deixa haver realmente a democracia funcionar em sua plenitude. Gostaria de saber do senhor a sua opinião sobre isso. Obrigado. Tá. Veja, no nosso sistema, que você mencionou como sendo democrático, é mais ou menos democrático, de fato, quando a elite se apropria do poder, ela vai cuidar dos seus interesses. Qualquer setor que se aproprie do poder cuida dos seus interesses. Eu acho que a questão aqui não é só da elite, é nossa, de todo mundo. Nós temos que ter mais participação e gritar pelos nossos interesses, cada um tem diferente um do outro. Quando você tem liberdade, você consegue adepto ao seu interesse, consegue ter alguma, ou tenta conseguir ter alguma influência. Eu acho que no Brasil o que está existindo agora é um distanciamento muito grande entre o que você chamou de elite e a massa, né? A descrença de que o governo sirva para os objetivos de todos. Isso é ruim. Vou dar um exemplo simples. Uma vez eu era professor nos Estados Unidos, na universidade da Califórnia, e eu fui parar o carro num local, veio uma senhora e disse: olha, isso é proibido parar nesse lugar, eu posso prendê-lo. Ela achou que ela tinha poder, e podia mesmo, ela tinha poder de polícia, mas ela cobrou, ela exigiu de mim que eu tirasse o carro dali onde estava. Quer dizer, eles têm consciência de que podem e devem participar. Eu acho que nós estamos precisando disso aqui. Não é esperar que quem está no poder faça, é exigir que façam. Se não exigir, cada um vai cuidar de si. Vai cuidar também, alguns cuidam da maioria, mas em geral não, cada um vai cuidar, puxar a brasa para a sua sardinha. Eu acho que é preciso ter maior participação. Tá, joia. Próxima pergunta vem de Gustavo. Aqui. Bom, presidente, não é segredo para ninguém, né, que a Cinemateca brasileira está em declínio, né? Uma boa parte das coisas produzidas no Brasil, elas se encontram lá hoje. E, infelizmente, pessoas que trabalharam lá foram exoneradas, né? Existe uma grande falta de verba. E, quer queira, quer não, essa falta de verba pode acarretar na perda de grande parte do acervo. O que o senhor pode dizer sobre isso? Quer dizer, a sua opinião, por que existe essa desvalorização da cultura, né? Da história da cultura? Eu não sei se há propriamente uma desvalorização ou um desconhecimento da importância da cultura. É difícil que as pessoas entendam que a cultura é importante num povo, mas necessitam da cultura. Você precisa de médico, como é que você faz? Se o médico não tem saber, não serve, né? Precisa de dinheiro para construir. E, crescentemente, as pessoas precisam de quem dirija também, que seja capaz de ser presidente, ministro, não sei o quê. Precisa ter uma certa formação para isso. Eu acho que é mais esse problema o que eu mencionei aqui, o distanciamento entre a massa e a elite. Esse distanciamento acaba por produzir a sensação de que os que sabem não se interessam pela vida cotidiana. E quem está na vida cotidiana não tem nada a ver com quem sabe. Está errado. Você precisa ter maior comunicação entre os vários setores da sociedade. Eu tento, pelo menos, fazer isso. O que eu estou falando com vocês aqui? Eu tenho 90 anos, vou estar aposentado, não ganho um tostão por causa disso. É porque eu acredito. Você tem que acreditar em alguns valores, tem que se jogar.
Você tem que acreditar que você pode contagiar os outros daquilo que você pensa que é o certo. Ninguém é dono da verdade, pode ser que seja errado, mas você tem que se expor e você precisa ter a capacidade de congregar mais pessoas. Nós, no Brasil, estamos vivendo cada vez mais cada um por si, Deus por ninguém. Não dá. É preciso ter cada um por si, Deus por todos, pelo menos. Ou, senão, em vez de cada um por si, cada um junto com o outro pelos outros, que é o ideal. Tem umas 4 perguntas, presidente. E a próxima delas é da Nádia. Acabou que a Alana meio que fez a minha pergunta, mas tem um complemento, né, sobre a parte da entrada na política, né? Eu sempre tenho uma curiosidade de saber como que acontece as coisas. Então, assim, quando o senhor estava no Senado, chegou a cogitar a hipótese de ser presidente? Ou as circunstâncias foram trazendo essa possibilidade? Assim como o senhor falou que eu não pensei em ser, né, ir para o Senado e acabei indo, né? Na presidência, foi também nesse sentido de estar acontecendo a situação e eu vi que eu poderia entrar? Deixa eu dizer com sinceridade o que aconteceu comigo. Nem sempre a gente tem muita consciência do que faz, né? Nem sabe quais são os seus desejos, é meio confuso e tal. Mas eu nunca pensei em ser presidente. Quando eu era mais jovem, eu queria ser papa, que é outra coisa, eu queria ser padre, né? Não presidente, né? Bom, e depois você vai... Eu mencionei que eu tenho, né? Meu pai foi deputado, meu pai era general, então o poder não era uma coisa distante da minha experiência. Mas eu não queria isso, eu queria saber. Estava na universidade, eu fui posto para fora, com o golpe de 64, parar no Chile e tal, e voltei para o Brasil, fui para a Europa, enfim. Mas eu, a vida inteira, quis saber por que eu virei senador. Eu virei senador porque houve um dado momento que você tinha a possibilidade de ter 2 candidatos, ou até 3, por legenda. No meu caso, era o MDB, parece. Então, o Montoro era o candidato e ia ganhar. Eu fui para ajudar a vitória do Montoro, para ter voto de gente mais jovem, gente da universidade. Bom, e o Montoro virou governador. Eu estava nos Estados Unidos dando aula, na Califórnia, e um professor lá da Califórnia me ofereceu o que eles chamam de tenure. Tenure quer dizer permanência estável lá. E eu não adianta, porque só se me der também uma cadeira no Capitólio, porque eu vou ser senador se eu voltar ao Brasil. Então, eu fui porque o Montoro foi governador, foi eleito governador. Bem, quando eu era senador, eu era colega do Itamar Franco, que virou presidente da República, né? Virou porque houve o impeachment do presidente Collor. Então, o Itamar virou presidente e eu conhecia o Itamar. E o Itamar quis que eu fosse ministro de Relações Exteriores primeiro. Eu fui. Eu gostava, eu conhecia, eu sei falar algumas línguas, eu sentia mais ou menos à vontade. Mas eu não tinha pretensão de ser candidato a presidente da República. Quando o Itamar me nomeou para a Fazenda, ministro da Fazenda, na minha casa foi um choque negativo. Você está enterrado, porque a inflação é muito alta, é mais um que vai se queimar. Bom, e eu fui e deu certo. Por que deu certo? Eu juntei gente que sabia, né? Se eu tive alguma qualidade na vida, foi de não ter medo dos outros, de agregar, juntar, né? Fiz isso na Fazenda e conseguimos vencer a inflação. Vencer a inflação naquele tempo era uma proeza, né? Bom, então eu fiquei com alguma popularidade. Vou contar um só fato. Uma vez eu entrei num restaurante chamado Piantella, que tem em Brasília, acompanhado de uma pessoa que era do Globo, da Globo, da TV Globo, Alberico Souza Cruz, já morreu. Bom, e me aplaudiram. Alberico disse: está vendo? Você vai subir. Eu não vou subir nada. Vamos subir, quer dizer, virei presidente, né? Por que eu aceitei ser candidato? Aceitei porque eu vi que o presidente Itamar, se eu não aceitasse, o candidato real dele chamava-se Antônio Brito, foi ser governador do Rio Grande do Sul. Quis ser governador do Rio Grande do Sul e foi. Eu digo, ele não vai ter cartas para jogar. Então, por isso que eu aceitei. Todo mundo diz, queria ser... Não, quer. Eu queria ser papa, queria ser rei da Inglaterra. Não vou ser nunca. Não adianta querer ser. A vida te faz, né? Eu acho que as pessoas que têm obsessão em você isso, você aquilo, em geral não vão ser nada. Vão ficar perdendo tempo na busca do paraíso perdido, né? Eu sempre tive um certo realismo, nunca fui muito assim, virei presidente, fui reeleito, não sei o quê, fui presidente da Associação Internacional de Sociologia, fui professor em Paris, fui professor em Nova York, nos Estados Unidos, não sei o quê, mas nunca foi minha preocupação, ou isso, ou então estou liquidado. Não, eu, quando deixei a presidência, deixei.
Nunca mais quis ser candidato a nada. Vai que não quero ser. Eu voltei a ler, a escrever, escrever nos jornais. Então, acho que a gente tem que viver aquele momento. Eu não sou das pessoas que ficam imaginando um momento ideal. Não, você vive aquele momento com intensidade. De repente, dá um vento que te leva. Se der o vento, muito bem. Se não der o vento, você fica onde está. E está bem. Vamos lá. Temos uma pergunta agora de Ana Paula. Boa tarde, presidente. Eu sou Ana Paula, professora de Sociologia. Inclusive, o senhor foi muito importante na minha formação. Tá? Eu queria saber, hoje nós temos aqui muitos alunos e professores participando dessa reunião. Eu queria saber do senhor, como uma referência, como sociólogo no Brasil, se o senhor acredita que esse período que a sociologia ficou fora do currículo do ensino médio obrigatório, né, do currículo obrigatório, se isso pode ter motivado esse grande número de jovens que defendem o regime militar, que pedem a volta do regime militar. Então, o senhor consegue atribuir essa ausência da disciplina na formação deles ou algum outro fator que possa ter motivado também? Bom, você sabe que no Brasil tem muita força as corporações, né? Os sindicatos, corporações e tal, e se defendem. Então, não querem mais um grupo de professores a competir, não sei o quê e tal. Eu acho que não haveria nenhum mal em ter sociologia no curso colegial, né? Ter elementos de não ficar só com a história. A história é muito importante, a história ensina, mas a sociologia sublinha os fatores estruturais, movimentos sociais. Eu acho que seria positivo ter sociologia em graus inferiores ao acadêmico da universidade, né? A pessoa chega na universidade muito atônita. Eu me lembro quando eu cheguei na USP, eu tinha 17 anos. Eu não entendia nada. O professor dava aula em francês, dava aula de filosofia em francês. O professor de sociologia, o Roger Bastide, dava também em francês. Eu não entendia quase nada. Francês eu entendia, mas o que eles falavam eu não entendia, né? Porque não tinha base. A base que eles têm no curso secundário não dá formação para você avançar mais nos estudos de sociologia, para conhecer a sua sociedade, ou a sociedade qualquer que seja, quando você entra na faculdade. Então, eu sou favorável a que comece a estudar a sociologia antes, né? O que é sociologia? Essa é outra questão. Por exemplo. Não precisa ser formal, precisa ser só sociologia, misturado, sociologia, antropologia, economia. O que forma a sociedade? Os fatores fundamentais na hierarquização, na organização e na movimentação de uma sociedade. Acho que quanto mais cedo você puder ter elementos de conhecimento nessa matéria, melhor é. Agora, tem que formar professores que saibam, porque é difícil, né? Não é simples, mas aprende. Né? Também não precisa ser coisa fantástica, pode ter alguns elementos. Eu acho importante. Eu, por mim, poria no curso colegial. Bem, temos uma pergunta de... Presidente, temos mais 3 perguntas, tá bem? Tudo bem. A pergunta é de Camille. Eu gostaria de saber qual a sua opinião em relação aos movimentos estudantis, principalmente agora, na real não é de agora, mas a falta de estímulo da educação. Eu acho que numa sociedade como a nossa, com liberdade, o estudante se manifesta, você queira ou não queira. Agora, claro que durante a aula não pode, mas fora da aula, eu acho que eu sempre fui muito tolerante pessoalmente, nunca tive reação de proibir a manifestação de opinião. Ao contrário, eu acho que se as pessoas manifestam um sentimento, você tem que tentar entender. Muitas vezes a pessoa não tem nem condições de explicar o que ela sente, mas está sentindo, está reagindo. Eu acho que é preciso ter mais liberdade para a expressão dos movimentos. Eu sou favorável. Eu fui professor na França, em Nanterre, em 1968. Bom, quem viveu aquilo lá vai ser a vida inteira, tolerar a vida inteira a movimentação estudantil. Porque lá eles achavam que iam para o poder. Os jovens iam para o poder, não sei o quê, fizeram lá greves enormes, pararam Paris, um inferno. Bom, aquilo é vida. Você tem que entender, claro, prejudica os estudos, mas é o momento. Ninguém na vida em sociedade, você não está o tempo todo fervendo. Ferve de vez em quando, mas é bom que ferva, é bom que você possa sentir a temperatura que está na água, perceber onde é que você está pisando. Tal. Então, acho que eu sou muito partidário
na prática, não é só como teoria. Claro, você é presidente da República, eu fui, tá bom. Movimento, tá mal comparando. Movimento sem terra. Aquilo era todo dia. Eu tinha uma movimentação do sem terra. Eu tinha uma fazenda, não sei aonde, ocuparam a minha fazenda. E daí? Eu vou botar a polícia? Não. Botar a polícia é para quê? Eu posso, tenho poder, sou presidente, posso. Nunca pus a polícia. Né? Tem que dar deixar que eles próprios cheguem ao cansaço de estar lá, saiam. Fizeram algum estrago? Fizeram estrago, não muito. Pequeno estrago, mas fizeram algum estrago. Enfim, eu acho que é importante você reconhecer que sem vida, sem movimento, eu não tinha nada a ver. Eu era a favor da reforma agrária. Eles queriam chamar a atenção, porque é o presidente da República, vamos lá, ocupa uma terra que é do presidente da República. Então, chama a atenção, de fato. Eu entendo isso. Bem, não é que eu esteja de acordo com, mas eu entendo que essa a razão pela qual se manifestar não estão em termos pessoais, não é contra mim. Assim também, eu sei que não é fácil, mas os jovens, em geral, se manifestam. Também na família se manifestam contra os mais velhos, não sei o quê. Tem que ter limite, é claro, mas é preciso que o mais velho reconheça que quando há uma manifestação, por alguma razão será. Tem que tentar entender também a razão do manifestante. É o que eu penso. Ok. Pessoal, nós já estamos um pouco adiantados já na hora. Vamos para a última pergunta, que é de Ana Laís. Boa tarde, novamente, senhor presidente. O que o senhor acha que nós, brasileiros, poderíamos fazer, ou o governo poderia fazer, para o Brasil ter mais reconhecimento no resto do mundo? Tá. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é o seguinte: o reconhecimento vem do que se faz aqui. Não é... Eles lá fora não sabem, e quando sabem, é por terceiras pessoas que vão lá e contam, ou gente de lá que vem aqui ver e tal. Existe alguma deformação nisso? Existe, mas nós também temos uma deformação muito grande. O que nós sabemos da Rússia? Muito pouco. O que nós sabemos, mesmo dos Estados Unidos, nós sabemos mais? É pouco. O que nós sabemos dos vizinhos nossos, da Bolívia, do Paraguai, da Argentina? É quase nada. Bom, então, a mesma coisa. Eles não são... Eles expõem as ideias que têm sobre o Brasil, eles não devem tomar o pé da letra, como se fosse aquilo que o Brasil é. Mas nós sabemos melhor o que nós somos e quais são as nossas deficiências também. E, em geral, lá fora, eles veem mais as deficiências do que as vantagens. Depende. Com a música brasileira, isso foi um grande avanço. O futebol brasileiro, eles reconheceram. Né? Agora, tem que reconhecer a ciência brasileira também, que existe alguma coisa que está avançando, e tal. A escola, a universidade, depende muito de nós. Nós temos que mostrar, nós temos que fazer. Você só é reconhecido depois que faz. Né? Você pode falar mal, muita gente fala mal dos Estados Unidos, fala mal da Rússia, fala mal da China, tá bem, mas sabe que eles são respeitados porque fizeram alguma coisa. Nós temos que continuar fazendo para obtermos o respeito e nos preocuparmos mais com o que estamos fazendo e não com os outros pensam que nós estamos fazendo. Porque os outros vão pensar de uma maneira aleatória, a favor ou contra, dependendo de quem expressa aquele momento um sentimento. Eu nunca me preocupei muito com a opinião dos outros países sobre nós. Eu me preocupo, isso sim, com a nossa opinião sobre nós, que, em geral, não é muito positiva, não. Ok. Presidente, muitíssimo obrigado pelas respostas, por mais um diálogo. Pessoal, muito obrigado em nome da Fundação também pela participação de vocês. Particularmente, eu tomo a liberdade de dizer que as perguntas foram muito legais. Eu também aprendi bastante com elas. Infelizmente, precisamos encerrar. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês. Eu só gostaria de mostrar mais uma vez o banner com os nossos patrocinadores, sem os quais esse evento não teria ocorrido, tá bem? Presidente, muito obrigado. Tchau, presidente. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Tchau, presidente. Tchau. Tchau, Tchau, boa tarde. Boa tarde a todos.